Oi, pessoal! Para quem escreve em português, poucas coisas geram tanta dúvida quanto uma palavrinha, ou melhor, 4 versões dela. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça e resolver um dos desafios mais comuns da nossa língua, os famosos 4 porquês. Olha só essa frase na tela. Parece simples, né? Mas qual dos 4 porquês a gente usa aí? E por que essa coisinha de nada causa tanta confusão? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Pode até parecer um bicho de 7 cabeças, mas olha, entender a diferença entre porquê, porquê, porquê e porquê é bem mais fácil do que parece. É uma dúvida super comum, mas com algumas regrinhas claras, o domínio é garantido. O nosso objetivo aqui é bem simples, desmistificar de vez essas 4 formas. A ideia é que ao final desta análise todo mundo saia daqui com total confiança para usar cada uma delas sem nem piscar. Agora sim, vamos abrir o nosso manual de instruções, o nosso código para decifrar esse mistério todo. Essa seção aqui vai dar todas as ferramentas e regras que a gente precisa para não errar mais nenhuma questão sobre os porquês. Então, vamos lá. Todo mistério pode ser resumido nesta tabela. Porquê, separado e sem acento, é para começar perguntas. Porquê, tudo junto, é para dar respostas e explicações. O porquê, separado e com acento, só aparece no finalzinho de uma pergunta. E por último, o porquê, junto e com acento, é um substantivo, ele significa o motivo. Essa é a base de tudo. Certo. Com as regras na mão, bora para a prática. Vamos começar com um teste rápido, focado nos porquês que a gente usa para fazer perguntas. E aí, primeira pergunta na tela. Como se completa essa frase? É uma pergunta bem direta. Lá no início, qual será que é a forma certa? Vale uma pausa para pensar. Acertou quem pensou em porquê, separado e sem acento. Como a gente viu na regra, essa é a forma padrão para começar uma pergunta. Simples assim. Olha, um erro super comum é usar porquê junto no começo de uma pergunta. Isso tá errado, tá? O correto é sempre porquê separadinho. Então a dica é, começou a perguntar, separa as palavras. Bora para mais uma só para fixar bem. E quando a pergunta termina com o nosso porquê? Qual é a forma que a gente deve usar nesse caso? Aqui, a forma certa é porquê, separado e com acento. A regra é super clara. Se ele vem ali coladinho no ponto de interrogação ou no ponto final, ele ganha o acento. A posição na frase muda tudo. Show de bola! Agora que as perguntas estão dominadas, vamos para a próxima fase. Ver como tudo isso se aplica nas respostas e nas explicações. Vamos dar uma olhada nessa frase. Aqui não tem pergunta nenhuma, né? É uma explicação, uma causa. Qual é o porquê que a gente usa para dar um motivo? Exatamente. Nesse caso, usamos porquê, tudo junto e sem acento. Essa é a forma que a gente usa para justificar, para explicar ou para apresentar a causa de alguma coisa. É o famoso porquê das respostas. E aqui está outro erro bem clássico. Usar a forma separada, o porquê, para dar uma explicação, está incorreto. A frase, ele dormiu cedo porque estava cansado, está explicando o motivo, então tem que ser a forma junta. Por quê? Chegamos ao último caso, e que muitas vezes é o que mais gera confusão. O porquê que funciona como um substantivo. Vamos desvendar isso agora mesmo. O segredo está todo aqui. Porquê junto e com acento é um nome, um substantivo. Ele significa literalmente o motivo. E a dica de ouro é procurar por um artigo como o ou um logo antes dele. Se o artigo estiver ali, pode usar essa forma sem medo de errar. Nesse exemplo, a frase já nos dá uma pista gigantesca com aquele o bem destacado. Quero saber o motivo de tanto barulho. E aí, qual forma se encaixa perfeitamente aqui? Pois é, sem surpresa nenhuma, a resposta correta é o porquê. A presença do artigo o confirma que estamos falando de um substantivo, o que exige a forma junta e com acento. É uma regra bem visual que ajuda bastante. E este exemplo ilustra o conceito de forma perfeita. Nessa frase, o porquê pode ser trocado por o motivo ou a razão, e o sentido continua o mesmo. Não sabia o motivo de tanta ansiedade. E com isso, fechamos o ciclo dos 4 porquês. Vamos só fazer uma recapitulação bem rápida para garantir que toda essa informação fique bem fixada. Então, para resumir de vez, porquê separado? Início de perguntas. Porquê junto? É para respostas. Porquê separado e com acento? Lá no fim das perguntas. E o porquê junto e com acento? Quando for sinônimo de o motivo. Simples, né? Entender e aplicar essas 4 regrinhas é muito mais do que só uma questão de gramática.
É sobre se comunicar com mais clareza, com mais precisão e, principalmente, com muito mais confiança na própria escrita. Cada regra gramatical é como uma peça de um grande código. Hoje, a gente conseguiu decifrar uma parte bem importante. E fica a pergunta no ar: qual será o próximo código da língua portuguesa que a gente vai desvendar?